Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Eu sou a professora Débora e hoje a gente vai falar da formação dos estados absolutistas na Europa. Absolutismo vem da palavra absoluto. O que é algo absoluto? Absoluto é aquilo que é total. Então, o rei, ele era absolutista. O seu poder era absoluto. Ele tinha todo o poder total. Mas como nós chegamos a esse rei absolutista depois de um cenário, como o feudalismo, onde o rei ele não tinha tanto poder, já que o poder era descentralizado e concentrado nas mãos dos senhores feudais. Muito disso se deu, às transformações que ocorreram na Europa durante a Baixa Idade Média, que foi o momento em que a Idade Média começou a transitar do seu ápice para o seu declínio. Durante a Baixa Idade Média e durante o movimento que nós conhecemos por Cruzadas, a Europa entrou em contato com um novo continente, que é a Ásia. E na Ásia, no continente asiático, eles encontraram produtos de interesse e para eles de muito valor, que eles chamaram depois de especiarias. O que é uma especiaria? Uma especiaria é algo de valor elevado, de valor muito elevado, que serve como moeda de troca. Por exemplo, o sal naquele momento era algo muito caro e o sal era uma especiaria, certo? Tanto que a palavra salário vem da palavra sal, porque os pagamentos muitas vezes eram recebidos em sal, em forma de quê? De sal. O comércio na Europa começou a se tornar aquecido com os produtos que vinham do Oriente. E daí eles tiveram a necessidade de formar as feiras. Essas feiras, elas eram realizadas conforme a necessidade. Poderia ser de 6 em 6 meses ou anualmente. A feira mais famosa era as feiras realizadas na região de Champagne. E o que aconteceu? Por que essas feiras favoreceram tanto? Porque foi com a instituição das feiras que a burguesia começou a adquirir maior poder. Certo? De que forma? Da forma em que eles passaram a modificar as relações comerciais. Até mesmo porque nessas feiras existia uma pessoa que era um cambista. O que é o cambista? O cambista é aquele que faz o câmbio. O que é o câmbio? O câmbio é a troca. Então, o cambista, mais tarde, porque ele ficava numa banca de madeira, ele foi chamado de banqueiro. Ali ele trocava moedas, ele fazia empréstimos e as relações cambiais eram todas feitas por ele. As cidades começaram a crescer a partir do século XI e a formação das cidades, dos ofícios urbanos, começou a fazer com que a burguesia crescesse cada dia mais. E os burgueses eles não se encaixavam no molde da sociedade feudal. E o que eles fizeram? Para que eles pudessem pudessem exercer os seus ofícios, para que eles não fossem perseguidos e estabelecessem relações que favorecessem as suas atividades, eles resolveram apoiar uma figura que estava lá de escanteio, que era o rei. Então o rei ele foi apoiado pela burguesia, porque dessa forma ele poderia legalizar as atividades da burguesia, ele poderia instituir impostos, instituir uma moeda circulante e poderia aí incentivar, melhorar as condições dessas atividades dos burgueses naquele momento. Além do crescimento da burguesia, nós temos também um evento que foi muito importante nesse momento de divisor de águas. Esse episódio ocorreu durante o final do século XIV, foi a Guerra dos 100 Anos. E a Guerra dos 100 Anos ela foi disputada entre a Inglaterra e a França. Eles disputavam o território de Flandres, onde atualmente é a Bélgica, E essa guerra durou 116 anos, por isso que ela é conhecida como Guerra dos 100 Anos. Por muitos momentos, a Guerra dos 100 Anos ela foi interrompida por alguns fatores, que incluía a peste, E nós temos aí a figura, da Joana d'Arc, que lutou na Guerra dos 100 Anos, uma mulher, com menos de 20 anos, que lutou na Guerra dos 100 Anos. Hoje atualmente ela foi beatificada pela Igreja Católica. Como ela conseguiu entrar nessa guerra, ela se disfarçou de homem. Ela liderou o exército francês e ela conseguiu inúmeras batalhas, Ela obteve várias vitórias. Então foi muito importante a participação dela durante a Guerra dos 100 Anos. Vamos lá. De acordo com todo esse contexto que nós vimos de fragilidade do sistema feudal,
nós tivemos aí um fortalecimento da burguesia que apoiou os reis. Apoiando os reis, nós precisaríamos de que houvesse um outro elemento que fosse criado para que pudesse estabelecer as relações voltadas para o rei e para a população, que era a criação de um Estado nacional. E o que forma um Estado? Né? Existem vários elementos que constituem um Estado. E um dos elementos que constitui o Estado é a questão da nacionalidade, da nação. Como você se identifica? Por exemplo, eu sou brasileiro. Isso significa que eu pertenço a uma nação. A minha nacionalidade, eu sou brasileiro. Então, nós tivemos o sentido de nação, né, que foi trazido à tona. E nós tivemos também a questão da cultura e vários outros fatores que favoreceram. Nós sabemos que hoje, né, hoje nós sabemos que a formação de um Estado se dá pela nação, né, que faz parte da nação é o povo, pela população, que é transitória, que são todas as pessoas que estão naquele território, o território e a soberania. Tudo isso forma um Estado. Então, naquele momento, estavam surgindo os Estados nacionais, né? E aí, todos os vários países da Europa passaram a ser governados por um rei. Na Inglaterra, nós tivemos o Guilherme o Conquistador, né? Ele que esteve aí, né? Ele era duque da Normandia e ele se tornou na Inglaterra o Guilherme I. Logo depois disso, nós tivemos o governo de Henrique II e nós tivemos o filho de Henrique II, o Ricardo, conhecido como Ricardo Coração de Leão. O Ricardo, ele estava ausente porque ele se envolvia muito em batalhas. Quem assumiu o governo, quem se envolveu nessa administração do governo da Inglaterra foi o irmão dele, João, que ficou conhecido como João Sem Terra. Né? O João Sem Terra, ele é muito importante nesse sentido, nesse cenário, por quê? Porque ele foi responsável por elaborar a Carta Magna, né? A Carta Magna só existe por causa do João Sem Terra. E a Carta Magna era uma carta de direitos, né? E tanto que ela é associada hoje pelo direito mesmo, o que nós conhecemos aí, a lei. E também, pessoal, a Magna Carta, ela só surgiu por quê? Porque o João Sem Terra, ele estava cobrando muitos impostos e abusivos, né? Então as pessoas foram lá e intimaram ele, olha só, João, a gente não quer continuar nessa situação, então vamos elaborar um tratado. E foi assim que surgiu a Magna Carta. Aí, depois, né, do governo do João Sem Terra, veio o governo de Henrique III. Como o Henrique III, ele desrespeitou a Carta Magna, né, as pessoas da Inglaterra, eles se viram necessidade de formar, né, o Grande Conselho e um órgão de leis. E aí, o Grande Conselho se tornou o Parlamento. O que é o parlamento, né, gente? A gente pode analisar isso daí, por quê? Porque o parlamento foi uma das primeiras instituições que deu, né, razões, né, ao liberalismo. Depois nós vamos ver que tiveram vários teóricos que defendiam o absolutismo, né, o direito divino dos reis, mas depois nós vemos também que existiram pessoas que defenderam, né, o povo, né, que se a lei é para o povo, tem que ser elaborada pelo povo. E isso dá noção, né, de separação de poder e de legislativo. O parlamento ele ganhou força e ele foi, né, representado pela burguesia e pela nobreza. Assim como na Inglaterra, nós também tivemos o absolutismo na França, que foi marcado principalmente pelo governo de Luís XIV. Né? O Luís XIV ele é a principal figura do absolutismo francês. Ele é a maior figura do absolutismo francês. Tanto que é dele a frase, o Estado sou eu. Por quê? Porque ele concentrava todos os poderes ao seu redor, né? E ele era conhecido também como Rei Sol. E eles viviam uma vida muito luxuosa, em cima do quê? Do recolhimento de impostos. E assim, eles prejudicavam, de certa forma, a população, né? O absolutismo, ele perdurou, né, na Europa, e ele foi do século XV até o século XVIII. Então, ele tem o quê? Ele foi um movimento que surgiu na Europa e durou por 3 séculos na mesma Europa, tá? Então, assim, ele tem um lugar e tem um tempo onde ele aconteceu, ok? Outros fatores
que favoreceram, né, o absolutismo foi a Reforma Protestante, a Inquisição, né, a caça às bruxas e o surgimento da imprensa, que favoreceu o quê? Um enaltecimento também da imagem do rei, ok? Nós tivemos como defensores do absolutismo dois principais defensores do absolutismo, que foram os filósofos Jacques Bossuet e Thomas Hobbes. O Jacques Bossuet, ele defendia o direito divino do rei. O que é esse direito divino do rei? Que o rei só é rei porque Deus assim quis, porque ele era uma pessoa escolhida por Deus para se tornar o rei. Isso era baseado na teoria do direito divino dos reis. Eu vou ler um trecho aqui para vocês, ó. O monarca seria o representante de Deus na terra e, portanto, infalível. O maior crime que um súdito poderia cometer seria a traição ao rei, o que seria considerado um sacrilégio. Então, o Bossuet defendia essa visão religiosa, né, do poder dos reis, que era considerado um poder divino. Outro filósofo que foi defensor do absolutismo foi o Thomas Hobbes. O Thomas Hobbes ele é importante porque ele pertence a um grupo de filósofos que foram chamados de contratualistas. O que significa isso? Os contratualistas eles defendiam que as pessoas tinham um estado de natureza e um estado social. O que significava isso? Que todos nós temos um estado de natureza, que para Hobbes é um estado mal, ruim, que o homem é mal por natureza, que o homem ele viveria em constante guerra um contra o outro em busca da reafirmação do seu direito, né? Tanto que é dele a frase, o homem é o lobo do homem. Então, para o Hobbes, as pessoas deveriam sair do seu estado de natureza e assinar um contrato social e viver de acordo com as regras estabelecidas por esse contrato. Ele escreveu uma obra chamada O Leviatã. Essa obra, O Leviatã, ela foi retirada, ela foi inspirada através de um livro da Bíblia chamado Levítico, né, que é o livro das proibições, que é o livro onde tem um monstro lá marítimo, o Leviatã. Tá? E aí o Hobbes reforçava o direito dos reis, a autoridade dos reis, que sem a autoridade dos reis nós viveríamos em constante estado de guerra, certo? Durante o período do absolutismo, que foi do século XV ao XVIII, os monarcas adotaram uma política chamada mercantilismo. E o que era esse mercantilismo? Ele era desenvolvido por atividades econômicas, que consistia no protecionismo, no metalismo, que era a busca de metais preciosos, tá? E também numa balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? É aquela que exporta mais e importa menos. Ou seja, visando, né, o desenvolvimento financeiro daquele lugar onde ele estava sendo executado. Tanto, né, que o mercantilismo ele foi, né, muito favorável no período das grandes navegações, né? Se vocês pararem para analisar, por exemplo, a história do Brasil, né, nós temos a questão do protecionismo, do metalismo, né, que eles exploraram muito as nossas jazidas de minério, né, o cunho de moedas, as trocas comerciais. Tá? E o pacto colonial, que também era uma prática do mercantilismo. O que era o pacto colonial? A colônia só podia estabelecer relações comerciais com a metrópole. Nesse contexto, as monarquias ibéricas, portuguesa e espanhola, se formaram numa luta entre cristãos e muçulmanos. Os muçulmanos ocuparam, né, ou invadiram a Península Ibérica por muito tempo e só foram expulsos de lá definitivamente em 1492. Tanto que existe um filme chamado 1492 que fala sobre a colonização da América Espanhola e mostra as cenas, né, da expulsão dos muçulmanos, né, da Espanha. E eles eram chamados de mouros, né, pelos iberos. O que são mouros? Mouros são pessoas consideradas de cor escura, né, marrom. Nós sabemos que existem vários muçulmanos que ocupavam, né, árabes muçulmanos que ocupavam o norte da África e ocupam ainda. A gente vai tratar até aqui. No próximo vídeo eu vou trazer a continuação, né, de como se deu a conclusão do absolutismo na Europa. Muito obrigada por ficar até aqui e um beijo.